Vamos para mais um vídeo no nosso país Bostil e hoje eu resolvi trazer esse debate maravilhoso, uma surra de argumento em cima de feministas, militantes, travesti, enfim. Aqui a gente vai assistir hoje o debate da Eduarda, da Pietra, que são conservadoras de direita, contra esse povinho dos coloridinhos da sopa de letrinha, esse povo militante. Feminino, isso é bem claro e eu acho que todo mundo consegue enxergar. A Pietra mais 5 minutos. Ah, então é isso que eu queria. Porque você não sabe, você faz o L, sei que não viesse. Mas aparentemente tem mais de 1 milhão de pessoas que adoram me ouvir todos os dias. Enfim. Tá bom. Triste por elas. Então, mas é o que acontece. Bom, pra você que escuta a Pietra todos os dias, eu lamento. Bom, então eu queria muito entender, né, como é que é essa ideia de que quando nasce um bebê e ele tem ou um órgão sexual masculino ou um órgão sexual feminino, ele não é menina ou menino. Eu queria entender como é isso. Porque, inclusive, casais gays que adotam, pode ver isso na internet, isso aí me mostraram outro dia. Todo casal gay que adota, ou que manda fazer, ou que faz inseminação, eles decoram o quartinho da menina todo de rosa e o quartinho do menino todo de azul. Isso é um consenso. Eu nunca vi diferente disso, tá? Vocês podem até me mostrar, caso houver. Nossa. Mas assim, isso mostra o quê? Que, inclusive, entre o movimento LGBT, existe consenso de que pessoas nascem ou homens ou mulheres. Aqui, deixando claro também, não vou citar o nome de ninguém, né, gente? Mas tem pessoas que são casais gays ou casais lésbicas, que aí tem o filho lá, né, a gente sabe, e aí coloca o nome, se veio uma menina, coloca o nome de menina, e se veio um menino, coloca o nome de menino. Mas esse povo não diz que você tem que escolher o seu gênero quando você cresce, ou seja, você não pode determinar o nome feminino para uma menina, ou nome masculino para um menino, já que isso é uma criação do povo da direita e povo conservador, já que ninguém nasce com o gênero atribuído ao sexo, ao órgão genital, aos cromossomos. Não dá para entender, né? E também outra coisa que eu quero trazer aqui. Já existem vários países aonde está sendo proibido casais homoafetivos a adotarem crianças. Eles não podem mais adotar criança. E claro que você que me acompanha aqui no País Bostil deve imaginar que eu sou super a favor a essa lei e que deveria sim ter aqui no nosso país. Imagina você criar mais uma criança com essa mentalidade, com esse comportamento, desse jeito, não dá, né? Não tem condição. Então, não existe um consenso de que homens nascem mulheres. Então nasce o quê? Nascem nada? Nascem tipo um ser híbrido e a pessoa decide depois o que ela quer ser? Existem pessoas que nascem híbridas. Não sei se vocês já ouviram falar do experimento de intersexo, por exemplo. Sim, se chama uma anomalia genética, é uma doença, é uma condição genética. Anomalia é o nome que vocês dão para as pessoas intersexo. Calma, gente, calma. Se vocês são foquinho de neve, não aguentam o nome das coisas, aí não chama nominho das coisas. Você dá É estigmatização. É estigmatização. Vocês querem um mundo binário. É nossa vez de falar. Sim. Porque existe o certo e errado, a verdade, a mentira, o bom e o ruim. Não, você é Platão geneticamente... Com o Olavo de Carvalho, que não é Platão. O que tem a ver o Olavo com Platão? Porque só o Olavo leva Platão na vida. Mentira. Sim, o belo feio. Mas vocês de direita adoram planificar a realidade e tratar como se fosse... Agora é nossa vez de falar, será que a gente consegue, Júnior? Tudo é muito simples na cabeça de vocês. É porque... Então, é justamente esse o ponto. As coisas são simples. O ser humano complica. Por que é que quando você vê uma criança nascendo e ela tem um órgão sexual masculino, você não pode chamá-la de homem? Aliás, inclusive, não sei se vocês conhecem o experimento do John Money, né? Que, não sei, pra quem tá aí em casa e não conhece... Vai sair um filme, inclusive. Não, vai sair um filme da Brasil Paralelo. Da Brasil Paralelo. Sobre o John Money. O experimento foi um ideólogo de gênero que seguia, obviamente, a filosofia da Simone de Beauvoir e outros débeis mentais. E ele tentou provar que não existia gênero, que não existia sexo. Não, que gênero era um troço que ele... Era uma construção social. Era uma construção social, perfeito. Então ele pegou dois meninos homens é maravilhoso, né? Dois homens, eu tô entrando no vocabulário delas. Ele pegou dois meninos gêmeos e fez o experimento. Um teve um problema na cirurgia de circuncisão e ele teve que amputar o pênis desse menino e ele falou pra família, bom, eduquem esse menino como se menina ele fosse, porque o gênero é uma construção social. E o que aconteceu? Bom, no final da história tem um Google aí, vai sair esse documentário da Brasil Paralelo, vocês vão ver a desgraça que aconteceu na vida não só desse menino, que foi criado como uma menina, como da família inteira, né? O pai virou alcoólatra, se matou, a mãe ficou viciada em droga, o irmão, ele mesmo se matou, né? Se matou depois de um tempo.
Então, assim, uma história de desgraça, como essa ideologia nefasta acaba. É exatamente esse tipo de coisa que acontece com crianças que são adotadas por casais homoafetivos e que são pró crianças trans, que acreditam que criança é trans, que acreditam que uma criança que não tem discernimento nem pra saber que roupa que ela quer vestir, comida que ela quer comer, ela pode decidir que ela pode ter um outro sexo diferente do qual ela nasceu. Olha só a falta de coerência. E olha a desgraça que aconteceu na vida desse menino. Por causa de um erro médico, fizeram o que fizeram, ele teve que viver dentro de uma identidade, de um corpo ao qual ele não se reconhecia. E claro que vocês podem falar, mas uma pessoa que nasce homem, que se identifica como uma mulher, também sofre porque ele não se identifica. Isso é uma questão psicológica que deve ser tratada em terapia, diferente de você pegar um menino que é um menino, se identifica como menino, tá confortável, é um menino, nasceu menino, biologicamente é um menino. E por culpa de um erro médico, simplesmente ele querer passar por uma coisa a qual ele não veio a esse mundo pra passar. E vocês viram o final, tanto da família quanto desse menino, aonde ele foi parar. Aí vocês imaginam um monte de casais homoafetivos adotando crianças e crianças podendo simplesmente escolher se ela quer usar um vestido ou se ela quer usar uma camisa de botão masculina. Sendo que uma criança não tem autonomia para escolher absolutamente nada, não tem discernimento, não tem conhecimento, não tem o cérebro formado para escolher nada, mas ela pode escolher que ela quer ser uma menina, usar maquiagem, usar vestido e se comportar ou tentar se comportar como tal. É isso que acontece com essas crianças trans que vocês influenciam, colocam na cabeça daquela criança que ela não é aquilo que ela é. Devem ter muito ódio de homem para ter um menino e dizer que esse menino está no corpo errado, que ele é uma menina, que é uma criança trans. Olha o absurdo do absurdo do absurdo do país que a gente vive. Mas enfim, eu vou tentar não pausar tanto, tá? Vocês me desculpem, mas é revoltante. A vida de uma família inteira, não só de quem é a vítima. Mas sabe o que eu acho interessante, Pietra? Muito se fala que não existe consenso do que é homem e mulher. Acabaram de falar aqui que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Não existe consenso. Tanto existe consenso que a Virgínia, que é uma mulher trans, pinta a unha, passa maquiagem e deixa o cabelo crescer. Então eu acho que existe sim. Mulher. Então eu acho que existe sim. Não, exatamente, não é isso que te faz mulher. O que te faria uma mulher biológica seria um útero, seria poder engravidar, poder amamentar, poder menstruar, passar por menopausa. Isso te faria uma mulher biológica. Não faz, por isso você é uma mulher trans. Exatamente. Biológica, porque não existe ciborgue. Existe todo consenso. Ser humano é biológico. Existe consenso do que é homem e mulher. Você entendeu? Existe consenso. Mas existe. Você não nasceu mulher. Você também não nasceu mulher. Tá bom, tá bom. Você não nasceu com uma vagina. Você não nasceu fêmea adulta da espécie humana. Você não nasceu fêmea da espécie humana. Exatamente. Você não nasceu uma mulher. O que é ser mulher? Então, a fêmea adulta da espécie humana. É isso. Isso é ser mulher. Então, tanto existe consenso sobre o que é uma mulher e o que é um homem, e quando uma pessoa trans quer emular as características do sexo com o qual ela diz que ela se identifica, ela costuma seguir características bem específicas do que a tal da sociedade malvadona construiu. Existe consenso sim, e eles mesmos seguem esse consenso o tempo inteiro. No começo a gente falou sobre, eu posso me identificar como negro? Não, porque você nunca sofreu racismo. Tudo bem, então. Da mesma forma que uma pessoa que nasceu homem nunca vai passar por gerar uma vida, ela nunca vai ter uma menstruação. Perfeito. Todas as mulheres que nunca tiverem um filho também não são mulheres? As mulheres que não menstruam, elas têm útero, elas podem menstruar. Não, elas têm oscilação hormonal, elas têm eu também tenho. Eu tomo hormônio. Exatamente, artificial, você constrói depois. Exatamente. Você não nasceu assim. Nada do que você tem, você nasceu assim. Você não nasceu com nada disso. Mas uma coisa que a Pietra Bertolazzi, a loira, né, de direita, conservadora, falou pra essa pessoa que é uma Letícia, nossa, chega a dar nojo de falar. Falou assim, eu poderia me identificar como... Se eu falasse pra você que eu me identifico como uma pessoa negra, que eu me sinto uma pessoa negra, o que você me diria? Ela disse que iria olhar pra cara dela e iria dar risada. Olha só. Aí se vem um homem, um traveco, um homem vestido de mulher e fala pra você que se sente mulher, se identifica como mulher, você não pode dar risada na cara dele porque é transfobia. Mas a Pietra Bertolazzi, ela não pode se identificar e se sentir como negra porque ela não tem a vivência. Tanto que ela falou, você não tem a vivência de uma pessoa negra. Você não é parado toda hora na rua pela polícia. Vem com aquelas militâncias, sabe? Vem com a jornada do herói e blá, blá, blá. Vem justificar que ela não pode se identificar como tal porque ela não passa as experiências que uma pessoa negra passa e vive todos os dias. Até aí, ok, entendemos. Mas e um homem
que se identifica como uma mulher, se sente uma mulher, porém não tem os cromossomos XX, não nasceu com nada feminino, precisa fazer uso de hormônio pro resto da vida para tentar emular algo ao qual ele não foi designado para vir ao mundo. Precisa fazer cirurgias ao monte para tentar emular uma aparência a qual ele não tem e nunca vai ter. Precisa ficar forçando a voz e afinando o tempo todo para tentar emular ter uma voz a qual ele nunca vai ter. Falam que gênero é uma coisa de construção social e blá blá blá, que um homem não precisa ter a aparência de uma mulher para se identificar e sentir e ser tratado como mulher. No entanto, a gente está vendo aqui, deixa o cabelo crescer, bota peito, toma hormônio, faz um monte de coisa que isso só é designado por natureza ao sexo feminino biológico fêmea adulta. Não existe um homem que vai nascer com nada disso. Portanto, é tudo pago, é tudo comprado, é tudo emulado para você tentar se aproximar daquilo que você diz que você não precisa ter como aparência física para você dizer que você é mulher. Se fosse assim, não precisaria deixar o cabelo crescer, pintar a unha, passar a maquiagem, que por sinal é horrível, colocar seio, afinar o rosto, tirar a barba a laser. Não precisaria fazer absolutamente nada disso, já que você querer se parecer com o sexo é uma construção de gênero, é uma coisa desnecessária, porque basta você sentir que você é uma mulher, se identificar como uma mulher, para você ser mulher. Você não precisa de um cabelo, de uma unha, de uma maquiagem. No entanto, é o que todo traveco faz: cabelo, maquiagem, unha e blá 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 blá. Entendeu? Já aproveito, quero pedir para você, faça parte do nosso país Bostil para você me ajudar a pagar os meus advogados, porque vocês sabem como funciona. Quando é raça contra branco, porque existe raça reverso, aí não dá nada, né? Quando é preconceito contra branco, discriminação contra branco, não dá nada. Agora, quando é com a classe da sopa de letrinha, dos povinhos coloridos, qualquer coisa que você fale, ainda que você não esteja incitando ódio, ainda que você não esteja sendo preconceituoso, e sim, se baseando na ciência científica da biologia, tudo vira preconceito, tudo vira motivo pra gente sabe o quê. Então eu quero pedir pra vocês, por favor, faça parte do País Bostil pra me pagar meus advogados e continuar trazendo esses conteúdos aqui pra vocês, gente. Ai, vamos continuar, porque o negócio aqui tá bom e olha, tá pegando fogo. A vez, essa ideia de Brasil paralelo que vocês defendem, né? Porque realmente vocês vivem no Brasil paralelo. Porque o Brasil da realidade é que as mulheres trans sofrem violências brutais que estão vinculadas com o patriarcado e vinculadas com o machismo. Mas é que a Eduarda nem reconhece que existe machismo, que dirá patriarcado. Então, é óbvio que ela não vai reconhecer a violência que as mulheres trans sofrem. A grande questão é, vocês sabem de um dado que meninas de 14 a 15 anos saem do norte e nordeste do país para poder, depois de serem expulsas de casa, poderem vivenciar a sua identidade de gênero? E aí elas chegam aqui em São Paulo e sofrem com um trabalho que é análogo à escravidão? Elas chegam a fazer dívidas para conseguir transformar os seus corpos. Elas passam por processos cirúrgicos em clínicas clandestinas, como aconteceu, por exemplo, com a Lorena Muniz, que foi largada em cima de uma maca, assassinada por um médico que a deixou ali enquanto ela fazia a prótese mamária. As dores que a gente passa. Será que essas meninas, que no caso são meninos de 14 anos, né, que ainda não têm maturação o suficiente, não tem formação completa do seu cérebro, do seu entendimento, não é uma criança, é uma crise, né? Será que essas pessoas pequenas não são influenciadas pelo tanto de merda que vocês da esquerda postam, dizendo que existem crianças trans, que tudo bem você ser um menino e se identificar como uma menina, tudo bem você usar maquiagem, tudo bem você vir com essas porcarias de pronomes neutros? Será que não é vocês que influenciam os pequenos a acreditar nessa doença mental de que ele tá no corpo errado ao qual ele veio? Será que eles estão passando por tudo isso que vocês estão falando por culpa de vocês e não por culpa da direita, do povo conservador e tudo mais? Porque o povo da direita conservador não vai ter um filho menino e deixar assistir esse lixo de conteúdo. Vai controlar o que o filho tá assistindo, vai saber o que ele tá assistindo. Pelo menos é o que a gente espera que os pais façam. Aí deixa o filho solto, assiste o que quiser, faz o que quiser, assiste lixo como esse aqui. Aí o ser pequeno, ele começa a ser manipulado e acreditar nas merdas que esse bando de lixo de gente fala. Aí ele vem com a ideia de que, olha, eu acho que eu não sou um menino, eu sou uma menina.
Eu nasci no corpo errado, começa a ter ódio do próprio corpo, começa a ter o tal da disforia, porque lixos como esse influenciam pessoas pequenas, sim. E pessoas pequenas não devem estar, a Deus dará, com qualquer mídia social na mão, vendo qualquer lixo. Então os pais deveriam sim controlar o que os filhos veem, porque são pessoas pequenas, não tem discernimento, não entende o que está acontecendo, qualquer pessoa pode te influenciar. É o que acontece. Aí quer culpar o povo da direita por algo que vocês fazem acontecer com a influência de vocês? Quer culpar o povo conservador? Quer culpar o Bolsonaro? Quer culpar todo mundo? Mas não vê que, será que as merda que eu falo na internet eu não estou influenciando essas pessoas pequenas a fugirem de casa porque a família não aceita que eles são travestis? E aí eles fogem para ter uma vida sofrida? Primeiro, a culpa não é necessariamente 100% dos pais. Claro que tem a parcela de culpa porque tem que ver o que o filho está assistindo, mas a culpa também é de vocês, de querer fazer com que a humanidade aceite vocês e acredite na doença mental de vocês. Eu já falei aqui, a doença mental é de cada um. Não dá para enfiar as pessoas que não concordam no meio da loucura de vocês. Esse é um problema de vocês. A direita não tem que ficar cuidando dessas pessoas pequenas que fogem de casa para poder usar hormônio, clínicas clandestinas, porque vocês influenciam. Quantos travestis a gente vê que faz uso de coisas que são prejudiciais para a saúde, como uso de óleo, uso de silicone industrial? Eu já vi vídeo deles ensinando como aplicar na pele. E vocês acham que é só pessoas adultas que assistem esse tipo de conteúdo? Será que não tem pessoas ali de 15, 16, 17, 18, até menos, assistindo esse tipo de merda? Porque pelo que eu assisto, é um conteúdo totalmente liberal para qualquer pessoa que quiser acessar. E assistir uma merda dessa, ensinando, mostrando, falando o nome de produto, silicone industrial para comprar, para você se aplicar em casa, sabendo que o silicone industrial não é feito para colocar em um corpo. Imagina um corpo pequeno. Aí vocês querem culpar todo mundo, né? Querem culpar a Pietra, a Eduarda, por algo que vocês influenciam, porque infelizmente vocês são uma influência. Vocês têm um alcance e vocês vão influenciar pessoas tão sem cérebro, tão sem mentalidade, tão sem QI quanto vocês. E até mesmo pessoas pequenas que entram nessa malha de achar que vieram no corpo errado porque acreditam que isso é algo normal. É normal eu vir uma menina e eu me transformar num menino. É normal. Não é normal. Não é normal. Isso é um problema. E um problema gigantesco. Porque o Estado que vocês defendem não legitima que a gente possa ser quem a gente é. Tudo isso vocês descaracterizam. Vocês tratam o grupo mulheres trans, o grupo pessoas trans, como homens. Como se a nossa vivência fosse igual ao dos homens. Como se eu e o Júnior fossem a mesma experiência social. E vocês negam toda a experiência social que a gente vive e compartilha com as mulheres. Quando um homem me agride na rua, ele não tá vendo um tratado de cromossomos. Ele não tá fazendo um exame genético pra saber se eu nasci assim ou assado. As mulheres trans que pra conseguir fazer uma cirurgia de redesignação sexual nesse país, tem que pagar mais de 120 mil reais. Isso é um absurdo, porque se chama direito ao próprio corpo. É claro que na Idade Média isso não existia, e pra Eduardo isso nem tem que existir. Porque vocês são contra o direito ao próprio corpo. Desculpa, a gente pausar de novo. O negócio tá comendo aqui. Tá certo, tem que ser mais de 100 mil reais. Tá barato ainda, sabe por quê? Porque quem paga esse tanto de dinheiro pra esse tanto de merda somos nós. Sabia disso? Somos nós. E ninguém quer pagar a cirurgia pra cortar o berimbau de ninguém. Aí vem reclamar que é caro, porque a gente não aceita, porque a gente não dá apoio a esse povo que se diz ser uma coisa que não é e que não nos representa, tá? E outra, um homem vê de longe que isso aí é homem, tá? Na boa. Se eu já vejo sendo mulher, imagina um homem. Um homem, ele tem mais percepção ainda do que é um homem do que uma mulher. Mas enfim, tá barato 100 mil reais pra cortar o berimbau, tá barato, porque quem é que paga essa conta? Somos nós. No dia que você tirar do seu bolso, do seu trabalho, das suas coisas e pagar, é um problema todo seu. Agora, querer que o povo banque algo pra você se sentir melhor, se sentir mais feminina, e não sei o que lá, sendo que acabaram de dizer, né? Que você pode se sentir e ser mulher, independente da sua aparência. Então fica com a porra do berimbau. Por que quer cortar a porcaria do berimbau, se tá tudo bem? Por que quer colocar o que a gente nasceu? Por que vocês querem comprar uma dessa? Se tá tudo bem você ter o teu corpo masculino e se sentir mulher. Porque você precisa apenas
se sentir mulher, se identificar como o sexo feminino. Você não precisa mudar absolutamente nada. Não é isso que vocês dizem? Então pra que tá reclamando da cirurgia de cortar o berimbau? Por quê? E quem paga essa conta de novo somos nós. E nós não vamos bancar esse valor todo pra cortar o berimbau. Ainda mais de uma pessoa esquerdista que apoia bandido, porque, né, se é esquerdista é da esquerda e quem é da esquerda apoia o quê? Então, não dá. Não dá, né? Pelo amor de Deus. Coerência também. Senso também, né? Consciência de classe, como vocês adoram falar, né? Por favor. Agora a grande questão é, por que vocês têm tanto medo das pessoas trans? Por que vocês querem tanto determinar que as pessoas... aqui com você? Não, vocês têm medo, porque a campanha de vocês é pra amedrontar a gente. A campanha de vocês, a campanha do Bolsonaro, a campanha da extrema-direita é pra perseguir as pessoas trans. Vocês fazem questão. Sim, porque é o líder de vocês. É pra quem vocês batem palma. É quem representa a extrema-direita. O meu pode até ser, mas na Pietra não é. Por mim seria Dom Continua. Eu sei que é difícil pra vocês ouvirem uma travesti, mas vocês estão aqui pra poder ouvir. Sim, mostra que consegue. Continua, Virginia, pode continuar. O medo que vocês têm de que as pessoas possam encontrar 1000 identidades, que cada dia possa surgir uma identidade nova, que as pessoas possam encontrar libertação sexual, é porque justamente o nosso orgulho pode contaminar a classe trabalhadora pra questionar a miséria que vocês defendem, como por exemplo a escala 6x1 que a Eduarda defende, pra defender justamente que a gente aceite os trabalhos terceirizados, que lucrem com a nossa divisão. Vocês querem justamente utilizar esse. Espera, Eu não entendi nada. Você pulou pro direito trabalhador, direito trans. Porque as coisas estão conectadas, Pietra. As coisas acontecem. O simplismo biologizante darwinista não tá conectado. Mas na realidade as coisas estão conectadas. Eu sei que vocês... Chamando católico de darwinista. Chamando católico de darwinista. Eu sei que a extrema-direita tem um cérebro programado como um tweet. Tudo legal. Gente... Eu sei que vocês têm um cérebro programado com tweet. Se for mais do que 20 caracteres, já não dá muito pra pensar. Porque vocês querem diminuir o mundo pra enquadrar nessa lógica. Agora, a grande questão é o seguinte. O medo que vocês têm é porque eu, além de ser uma travesti, eu sou uma travesti comunista. Sim, eu quero organizar a classe trabalhadora pra enfrentar vocês e a ideologia que vocês defendem. Porque sim, eu quero a libertação sexual das mulheres cisgêneras, eu quero a libertação sexual dos homens cisgêneros, dessa, inclusive, construção social que vocês constroem pros homens. Porque os homens, para serem homens, tem que ser o quê? Um macho adulto da espécie humana, né? Que a Adriana fala? Exatamente, que bom que você entendeu. É assim que você justifica com o quê? A violência que eles têm, porque seria um instinto dos homens. Porque os homens abusarem das mulheres seria um instinto, porque o homem não pode se controlar. Eu falo isso. Essa é a lógica do seu pensamento. Eu penso isso. Sim, eu acho que a lógica que você constrói de pensamento leva isso a justificar que os homens sejam mais violentos, mais agressivos. Você tá ouvindo o que eu tô falando? Essa que é difícil, mas A assim, gente tá, sai mas um é que pouco faz do Twitter. sentido. Não faz sentido, porque a gente tá... Vamos lá. A questão é, o pensamento de vocês, que é provocativo e etc, não vai fazer a gente se silenciar. Sabe por quê? Porque a gente se enfrenta o tempo todo com o Estado, com a nossa própria família, muitas vezes, com a violência que mulheres como você fazem, dentro dos movimentos, inclusive, de mulheres para atacar as mulheres trans, a perseguição que vocês defendem. Tudo isso é parte de um sistema que vocês se embanderam. A extrema-direita adora estar no Brasil que mais mata travestis do mundo. Vocês fazem um discurso contra as pessoas trans nesse país. Vocês vivem no universo para... Ai, meu, quanta porcaria que eu ouvi sair da boca desse ser. Quanta falta de coerência, quanta falta de entendimento, de inteligência, de QI. De novo esse discursinho barato de que mais morre é travesti. É claro, simplesmente tanto travesti quanto os feminicídios, né, que também tem muita feminista aí, que o fato de não ser travesti é feminista, também tem o nojo dessa raça. É sempre assim, o cara olhou pra você, não gostou de você e foi lá e fez. É simples, né? O homem bateu o olho, não gostei, ela é feminista, vai lá e faz. Não gostei, é traveco, vai lá e faz. É só esse o motivo. Você fazer esse ato porque você não vai com a cara de alguém. Eu não vou com a cara de nenhum esquerdista. Eu não vou com a cara de nenhuma feminista. Desse povo da sopa de letrinha, eu não vou com a cara. Eu não suporto. Quanto mais longe, pra mim é melhor. Só que fazer um ato desse, isso é uma coisa que eu jamais faria. Você não gostar, não concordar, seja o que quer que seja, é uma coisa. Agora, você simplesmente cometer um ato desse, porque a pessoa, ela é feminista? Porque ela é da esquerda? Porque ela é um travesti? Não faz sentido. Eles adoram colocar como, eles odeiam a gente porque a gente é travesti. Será que é só por isso? Será que vocês também não têm atitudes assim, bem complicadas e duvidosas? Vocês sempre são o santo da relação?
entre a sociedade, vamos colocar? Será que a culpa é sempre do homem? Porque eu gosto sempre de pesar. A culpa é de quem? Quem errou? Eu não fico só do lado da mulher, nem só do lado do homem. Mas o que eu mais vejo aqui, o que eu mais trago aqui pra vocês é falta de coerência e sempre o homem é o culpado e nem precisa mostrar o lado do homem. Só o lado da mulher, a fala da mulher, o discurso da mulher, o depoimento da mulher serve. E nem precisa escutar o homem. Nem precisa dar voz de defesa pro cara se defender, pra ele se explicar. Não precisa. Porque a mulher sempre vence. Talvez por isso os travestis querem tanto ser mulher, né? Pra fazer merda e aí depois sair ileso. Infelizmente o nosso país é assim, o nosso país não é justo, tá? Aí vem com esses discursinhos, aí vem com essa coisa da, olha gente, do emocional, sabe? Daquela fala emocionada, porque nós sofremos muito. Tem que ficar ligado muito em uma coisa, psicologia. Esse povinho lixo da esquerda gosta de usar muita psicologia e gosta de dar muitas voltas em uma pergunta que foi feita pra tratar aquele assunto como se você tivesse falado algo que você não falou. Tanto que já tava acusando a Eduarda aqui, sendo que ela não falou nada. Falou, mas eu acho que você é assim. Tá, mas você acusar que a pessoa é porque você acha? Eu acho que a Eduarda tinha que procurar o advogado dela. Sinceramente, se fosse eu já estaria ali com o meu advogado bem bonitinho, ali, preparadinho pra essas merdas. Me acusou de alguma coisa porque você acha? Já sabe. Comigo é assim, tá? E no caso aqui, eu mostro o que tá acontecendo. Eu mostro o lado, os dois lados aqui, ó. Eu não tô mostrando só o lado da Pietra e da Eduarda. Eu tô mostrando os dois lados aqui e tô mostrando o lixo que é a esquerda. Ao mesmo tempo que diz ser em defesa do sexo feminino, são os que mais apoiam bandido, estupradores, agressores, porque quando tem a tal saidinha, eles aplaudem e falam que merece. A cadeia já está ficando um lugar de luxo. Tem televisão, tem café bom, tem saidinha, tem um monte de coisa. E a esquerda é contra tudo isso? Não. A esquerda é contra o cara que tá preso porque estuprou sei lá quantas pessoas pequenas. Ele foi preso. Que bom que foi preso. A direita fica feliz que foi preso e a direita acha que merecia coisa pior além disso aprender. Aí chega o dia da saidinha, esse mesmo cara, ele sai pras ruas. E você acha que ele vai fazer o quê quando ele sai pras ruas? Ele vai fazer o mesmo ato que ele fez. Ou seja, mais pessoas pequenas sendo violentadas de todas as formas possíveis. E esse povo defende isso. Você que assiste esse vídeo, você que é mãe, né? Você que tem uma irmã, você que tem a sua mãe, se coloca no lugar. Porque as pessoas que defendem isso é porque ainda não passaram por isso. Ainda não foram violentadas. Não sabem como é passar por isso. E aí defendem isso. Mas pessoas que já passaram por isso, ou que ficam horrorizadas só de imaginar como é passar por isso, vão ser contra essas pessoas terem saidinhas. Porque a gente defende penas severas, extremamente severas. Cortar o berimbau é pouco. Isso é o que a direita defende. Porque assim, se esse cara, porventura, for solto, ele pelo menos... Claro que a gente não quer que seja solto, a gente quer penas muito mais piores. Mas a gente conhece o nosso país. Pelo menos ele não vai ter mais o berimbau para ele usar. Mas ainda assim ele deveria ficar preso... prisão perpétua ou coisa pior, porque ainda que ele não tenha mais o berimbau para usar, ele pode machucar uma pessoa, ele pode agredir uma pessoa, ele pode acabar com a vida de uma pessoa. E esse povo defende que essas pessoas tenham essa liberdade para sair das suas saidinhas, defende que são pessoas boas, ou que estavam em algum colapso mental, ou que agiram por impulso, ou blá blá blá. Defendem tanto as mulheres que quando alguém fala, tá, você é a favor de pena de morte, prisão perpétua, castração química para estupradores, esse povo vai dizer, não, eu não sou a favor. Eu não quero que façam isso com o estuprador. Olha só, pra mim isso é ser mau caráter. Eu não preciso ter uma filha que passe por isso pra mim ser contra isso. Pelo amor, né? Pelo amor, eu preciso viver isso pra me ser contra. Pelo amor. Então, gente, quando vocês assistem esses debates desse povo lixo da esquerda, essas merda toda, se você for assistir, que você já tenha a sua cabeça muito bem firmada no lugar, que você não se deixe contaminar por esse lixo, porque eles são ótimos em te manipular. Eu trago esses conteúdos, eu assisto esses conteúdos, eu
trago aqui, compartilho com vocês, porque a minha cabeça já tá firme no que eu acredito. E que pra mim, isso aqui é tudo lixo. Isso aqui não me manipula, não me faz mudar de lado, não me faz mudar de ideia, não me faz acreditar que, olha, será mesmo que a direita não tá sendo severa demais? Não. Pra vocês assistirem um conteúdo desse aqui, vocês precisam ter a cabeça no lugar, firme. Saber o que é certo, o que é errado. Saber que um cara que estuprou, ele tem que ficar na cadeia pro resto da vida. Ou aquilo que a gente sabe tem que acontecer. Pra ele não cometer de novo. E não que ele tem que voltar a socializar de novo com as pessoas. Tá errado. Então, eles defendem enquanto não tá apertando no calo deles. Porque quando foi feito o experimento social, perguntaram pros esquerdistas sobre bandido, só falaram que eles tinham que ter coisa boa. Só falaram coisa boa. Aí o cara trouxe o menino, que era um ator, lógico, falou, esse aqui acabou de sair do presídio tal. Quer levar pra sua casa? Ele não tem onde ficar. Todos os esquerdistas, militantes, feministas recusaram. Não quiseram levar ele pra casa. Não quiseram fazer a ressocialização dele na casa dessas pessoas. Não quiseram. Por que será? Porque enquanto não doer no pé deles, não importa. Pode soltar. Não tá acontecendo comigo, não tá acontecendo com a minha filha, não tá acontecendo com ninguém. Pode soltar. Isso quando a gente não vai falar de meninos que também são violentados, né? Meninos pequenos também são violentados por homens, né? De 40, 50, 60 anos pra mais. A gente sabe o que acontece. Então, a gente não tem que defender, claro, só as mulheres pequenas. Mas os homens pequenos também têm que ser defendidos. E é uma coisa que a esquerda jamais vai defender. Porque quem defende estuprador, quem defende aborto, é o pior ser humano que existe nessa terra. E entenda que você concordar com essas pessoas, você está se igualando a elas. Você está sendo mais uma delas. Então use os conteúdos que eu trago para ter um pouco mais de entendimento. Não tô querendo dizer que eu sei de tudo. Não é nada disso. O que eu quero dizer, eu sempre vou trazer conteúdos assim. Sempre. Porque é para colocar, fixar na cabeça de vocês o que está acontecendo. Dei a minha opinião, porque claro que é um canal analítico, que eu analiso e dou a minha opinião. Independente se você gosta da minha opinião ou não me importa. E aí você entende o que está acontecendo. Porque só assistir à esquerda, pode ser que você se corrompa porque você não está vendo o outro lado da moeda. Então veja sempre os dois lados.